Vamos direto ao ponto. Você já parou pra pensar por que caralho você sente uma culpa do caralho toda vez que bate uma punheta ou quer comer alguém? Tipo, é um desejo natural, biológico, que está no seu DNA há milhões de anos. Mas aí vem aquela voz na sua cabeça: isso é errado, isso é sujo, isso é pecado. De onde saiu essa merda? A resposta tá lá no século IV, meu brother. Um cara chamado Santo Agostinho, que hoje é tipo o padrinho da moral cristã, era um tarado assumido antes de virar santo. O maluco comia geral, tinha até um filho fora do casamento. Mas quando se converteu ao cristianismo, o cara não só parou de transar, como começou a pregar que todo desejo sexual era basicamente uma doença da alma. Isso mesmo. O cara que mais comeu na juventude virou o maior responsável por fuder com a cabeça de bilhões de homens pelos próximos 1600 anos. Agostinho foi quem popularizou a ideia de que o pecado original de Adão e Eva não foi só desobedecer Deus, mas foi especificamente um pecado sexual. Ele interpretou a história do Gênesis como se o sexo fosse a própria essência do pecado. E pior, ele dizia que todo ser humano já nascia contaminado por esse pecado, porque foi concebido através do sexo. Ou a loucura, você já nasce errado porque seus pais transaram. Tua existência é fruto de um ato sujo. E essa ideia grudou feito chiclete no sapato da civilização ocidental. Durante a Idade Média, a Igreja Católica transformou isso em lei. Padres pregavam que homem e mulher só podiam transar para fazer filho, nunca por prazer. Se você gozasse sentindo prazer, já era pecado. Tem registro de manuais de confissão da época que listavam dezenas de pecados sexuais. Transar de lado era pecado. Oral era pecado nível hard. E se você ousasse pensar numa mulher pelada, meu amigo, tua alma já estava fritando no inferno. Compara isso com os gregos e romanos antigos. Aqueles caras viam a sexualidade masculina como algo divino, poderoso. Tinham deuses que eram literalmente fodedores profissionais, tipo Zeus, que comia geral e ninguém ficava de mimimi. Os jovens eram ensinados a desenvolver seus corpos, a serem viris, a conquistarem. A masculinidade era celebrada, não reprimida. Mas aí vem o cristianismo e diz: não, tudo isso é obra do demônio. E aqui entra uma parada que a ciência já comprovou. Repressão sexual faz um estrago gigante na tua psique. Wilhelm Reich, um psicanalista austríaco que estudou pra caralho esse tema nos anos 1930 e 1940, mostrou que sociedades sexualmente reprimidas criam indivíduos neuróticos, ansiosos, agressivos de forma doentia. Ele chamava isso de couraça caracterial. Tipo uma armadura psicológica que você constrói para reprimir teus desejos naturais, e essa armadura te adoece por dentro. Reich foi perseguido, teve livros queimados pelo governo americano, morreu preso. Por quê? Porque ele estava mexendo num vespeiro. A ideia de que controlar a sexualidade das pessoas é a forma mais eficiente de controlar a sociedade inteira. Igreja sabia disso. Estado sabia disso. E continuam sabendo. Pensa comigo. Você foi criado ouvindo que masturbar é pecado, que olhar pornô é pecado, que desejar a namorada do amigo é pecado. Ok, esse aí é escroto por outras razões. Mas você entendeu que pensar em sexo é pecado. Basicamente, tudo que envolve teu pau funcionando como a natureza programou é errado. E resultado disso? Você cresce com vergonha da própria biologia. Cresce achando que é sujo, defeituoso, fraco, por não conseguir controlar algo que é literalmente incontrolável. E a cereja do bolo, enquanto isso te ensinavam na igreja, teus hormônios estavam explodindo na puberdade. Testosterona subindo, libido nas alturas, e você lá rezando, pedindo perdão por ficar de pau duro na aula de educação física. É uma tortura psicológica deliberada. Você aprende desde cedo que sua masculinidade, seu desejo, sua sexualidade são inimigos a serem combatidos. Tem um estudo publicado no Journal Have Sex Research em 2011
que mostrou que homens criados em ambientes religiosos conservadores apresentam taxas significativamente maiores de disfunção erétil, ejaculação precoce e ansiedade sexual na vida adulta. Não é coincidência, é causa e efeito direto. E olha só que irônico, as mesmas igrejas que pregam pureza sexual, tão recheadas de escândalos de padres abusando de crianças, pastores comendo fiéis casadas, líderes religiosos envolvidos em orgias. Por quê? Porque repressão não funciona. Nunca funcionou. Só cria hipócritas e doentes. Então, quando você sente aquela culpa depois de gozar, quando você tem medo de demonstrar desejo sexual abertamente, quando você se sente errado por simplesmente querer transar, lembra, isso não é sua consciência falando, é Santo Agostinho, morto há 1600 anos, ainda controlando tua piroca de dentro do túmulo. É a igreja primitiva, que precisava de homens mansos e obedientes, te treinando para ter vergonha de ser homem. E o Brasil? Cara, aqui a coisa é pior ainda. Somos o maior país católico do mundo, com o pentecostalismo explodindo nos últimos 30 anos. Crescemos numa cultura que mistura carnaval com culpa, putaria com reza. O brasileiro médio quer, mas tem medo do inferno. Quer ser macho, mas foi criado para ser cordeirinho. É uma esquizofrenia cultural que está na raiz de por que tanto homem brasileiro é inseguro, passivo, travado sexualmente. A invenção do pecado sexual foi a maior jogada de manipulação em massa da história da humanidade. E você ainda está pagando o preço. Agora que você entendeu de onde vem a culpa sexual, vamos falar do resultado prático disso tudo. O homem bonzinho brasileiro, aquele cara que foi criado certinho, educado, respeitador, que nunca levanta a voz, que pede desculpa por existir, que trata a mulher como se fosse uma santa intocável e que coincidentemente não come ninguém. Ou, quando camo, é aquele sexo morno, sem tesão, onde ele fica mais preocupado se ela está confortável do que em realmente com vontade. Esse cara existe aos milhões no Brasil, e a grande verdade que ninguém te conta é: ele foi fabricado pela igreja. Não diretamente, claro, mas através de gerações de educação religiosa que ensinaram que homem bom é homem manso. Que masculinidade verdadeira é ser gentil, prestativo, nunca ser agressivo, nunca impor sua vontade, sempre colocar os outros em primeiro lugar, especialmente as mulheres. Tem um livro que é tipo a Bíblia sobre esse assunto, escrito por um psicólogo americano chamado Robert Glover, chamado No More Mr. Nice Guy. Chega de ser bonzinho na tradução brasileira. Glover atendeu centenas de caras que tinham o mesmo problema. Eram ótimos em tudo, menos em atrair mulheres e serem felizes. Eles faziam tudo certo, mas estavam sempre frustrados, sempre na brother zone, sempre se sentindo usados. E sabe o que Glover descobriu? Que a maioria esmagadora desses homens tinha sido criada em lares religiosos ou com forte influência moral cristã. Eles foram condicionados desde crianças a acreditar que se fossem bons o suficiente, se obedecessem todas as regras, se nunca causassem problemas, eles seriam recompensados. Com amor, com sexo, com felicidade. É tipo um contrato encoberto com o universo. Eu me comporto, logo mereço ser amado. Só que a vida real não funciona assim. E principalmente, a atração sexual não funciona assim. O homem bonzinho brasileiro, ele tem um perfil muito específico. Ele cresceu ouvindo que mulher gosta de homem educado, que respeitar é sexy, que quem ama, cuida. Ele aprendeu a suprimir qualquer traço de masculinidade assertiva, porque isso seria machismo. Ele tem medo de liderar, porque liderança foi pintada como opressão. Ele tem medo de demonstrar desejo sexual, porque isso seria objetificar. Então, o que sobra? Um cara que espera, que reage, que nunca age primeiro. E o resultado prático? Esse cara leva a mina no cinema, paga o ingresso, compra a pipoca, fica ouvindo ela falar do ex por 2 horas, dá carona pra casa, e quando vai tentar um beijo, ela vira o rosto e diz:
Acho melhor a gente ficar só na amizade. Você é especial demais pra estragar. E ela cita, porque ele foi treinado pra aceitar. Porque reclamar seria ser grosso. Porque impor limite seria ser egoísta. Ou Haikyuu loucura, a mesma educação religiosa que te ensinou a dar a outra face e amar ao próximo como a ti mesmo, te transformou num capacho emocional. Você aprendeu que seus desejos são menos importantes que os dos outros, que se sacrificar é virtude, que sofrer em silêncio é nobre. Tudo isso é linguagem cristã, travestida de conselho de relacionamento. E tem um detalhe psicológico perverso nisso tudo. O homem bonzinho não é bonzinho de verdade. Ele é manipulador disfarçado, porque toda aquela gentileza tem uma expectativa por trás. Ele não é gentil por ser genuinamente generoso. Ele é gentil porque espera retorno. É tipo aquele cara que fica fazendo favores pra amiga, esperando que uma hora ela perceba que ele é o cara certo e abra as pernas. Isso não é bondade, é estratégia. Uma estratégia falha, mas é estratégia. A busca por aprovação feminina virou a nova busca por aprovação divina. Antes você se comportava direitinho para Deus te amar. Agora você se comporta direitinho para a mulher te amar. Mesma dinâmica, mesmo fracasso. Porque você está terceirizando tua autoestima para fora. Tua validação depende do outro te aprovar. Isso é a morte da atração. Vamos falar de biologia aqui, porque é importante. Estudos em psicologia evolutiva, principalmente o trabalho de David Bass na Universidade do Texas, mostram que mulheres são biologicamente programadas para sentirem atração por homens que demonstram confiança, capacidade de liderança, assertividade e até um certo nível de dominância social. Não é questão de opinião, é questão de milhões de anos de evolução. A fêmea humana sempre escolheu machos que demonstravam capacidade de proteger e prover. E isso se manifesta através de comportamentos dominantes. Agora joga isso na realidade do homem bonzinho. Ele é o oposto de tudo isso. Ele é inseguro, pede permissão para tudo, evita conflito, se coloca sempre abaixo da mulher. Do ponto de vista evolutivo, ele sinaliza fraqueza. E fraqueza não molha calcinha. E antes que você venha com papo de Aine, mas tem que respeitar. Calma lá. Ninguém tá falando pra você virar um babaca abusivo. Tô falando de algo diferente. Tô falando de você assumir tua masculinidade sem pedir desculpas. De você expressar teu desejo sem vergonha. De você liderar sem medo. De você colocar limites sem culpa. Isso não é desrespeito. Isso é ser homem de verdade. Mas o homem bonzinho não consegue fazer isso. Porque lá no fundo, ele ainda está ouvindo a voz do padre dizendo que desejo é pecado, que assertividade é soberba, que confiança é arrogância. Então ele se sabota. Ele sente tesão, mas não demonstra. Ele quer algo, mas não pede. Ele discorda, mas não fala. E aí fica naquela masturbação mental eterna de por que ela não me quer. Outro exemplo prático. Pensa naquele cara que está afim de uma mina, mas fica meses enrolando para tomar uma atitude. Ele vira amiguinho, vira confident, vira o cara que escuta ela falar de outros caras que ela está comendo. Por quê? Porque ele tem medo de ser direto. Metal Day falar. Oh, quero você. Porque isso seria muito agressivo, muito rápido, muito sexual. Então ele fica ali na espera, na amizade, torcendo para que um dia ela perceba o quanto ele é especial. Spoiler, ela nunca percebe. Porque ela tá ocupada dando pra aquele cara que chegou nela na primeira semana, olhou nos olhos dela e disse: você é gostosa pra caralho, vamos sair. Sem rodeio, sem joguinho, sem fazer amizade primeiro. Direto, sexual, assumindo o desejo. E ela adorou. Porque isso é atraente. Enquanto isso, o bonzinho está em casa batendo punheta e reclamando que mulher gosta de cafajeste. Não, brother. Mulher gosta de homem. E você foi treinado pra ser um cordeirinho.
Tem até pesquisa sobre isso, acredita? Um estudo publicado na revista Personality and Individual Differences em 2009 mostrou que homens com traços de Dark Triad, narcisismo, maquiavelismo e psicopatia subclínica têm significativamente mais parceiras sexuais que homens agradáveis e empáticos. Por quê? Porque esses traços, mesmo sendo potencialmente tóxicos em excesso, sinalizam confiança, assertividade e independência emocional. Coisas que o homem bonzinho simplesmente não tem. Não estou dizendo para você virar um psicopata, óbvio. Mas estou dizendo que tem uma linha entre ser respeitoso e ser um capacho. E a educação cristã te empurrou para o lado errado dessa linha. O homem bonzinho brasileiro é o produto final de séculos de doutrinação religiosa que diz que tua natureza masculina é errada, que teu desejo é sujo, que tua assertividade é pecado. E o resultado é um exército de caras frustrados, virgens aos 30, punheteiros compulsivos, que pagam OnlyFans de mina que nem sabe que eles existem. Você não é bonzinho porque é virtuoso. Você é bonzinho porque tem medo. Medo de rejeição, medo de julgamento, medo de ser visto como errado. E enquanto você tiver esse medo, você vai continuar sozinho, frustrado, com o pau na mão, rezando para que algum dia uma mulher te escolha. Mas mulher nenhuma escolhe cordeiro. Elas escolhem lobos. E a igreja te treinou a vida inteira para ser ovelha. Vamos falar de um assunto que ninguém tem coragem de tocar porque é tabu demais. Virgindade masculina tardia. Aquele cara que chega nos 25, 30 anos e nunca transou. E antes que você ache que isso é raro, te digo, tem muito mais homem nessa situação do que você imagina. Só que ninguém fala sobre isso porque a vergonha é grande demais. E sabe de onde vem essa vergonha toda? Da mesma fonte de sempre, da moral cristã que criou um padrão sexual completamente esquizofrênico e impossível de seguir. A igreja passou séculos pregando que sexo antes do casamento é pecado, que pureza é virtude, que você tem que se guardar, mas ao mesmo tempo a sociedade cobra que homem seja fodedor, experiente, conquistador. É uma contradição absurda que fode com a cabeça de qualquer um. Pensa na loucura. Quando você é adolescente, te dizem que transar é errado, que você tem que esperar a pessoa certa, que sexo é coisa séria. Aí você obedece, você espera, você se comporta. E quando você chega nos 20 e poucos anos, a mesma sociedade começa a te zoar por ser virgem. Como assim você nunca comeu ninguém? Que isso, cara? Você é gay, virou piada. A mesma pureza que te mandaram preservar agora é motivo de humilhação. E o pior, isso afeta homem de um jeito completamente diferente de como afeta mulher. Uma mulher virgem aos 25 ainda é vista com algum romantismo, como se ela fosse especial, reservada, de valor. Já um homem virgem na mesma idade é visto como fracassado, esquisito, problemático. A sociedade assume automaticamente que tem algo de errado com ele. Ou ele é feio demais, ou é autista, ou é broxa, ou é gay enrustido. Ninguém considera que talvez ele só tenha levado a sério aquela merda toda que enfiaram na cabeça dele desde criança. Tem dados sobre isso. Uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2019 mostrou que a idade média da primeira relação sexual no Brasil é 17 anos. Mas essa é a média. Tem uma parcela significativa de homens que só perde a virgindade bem mais tarde. E outro grupo que simplesmente não perde. E adivinha qual é o denominador comum da maioria desses caras? Educação religiosa, rigorosa. Cresceram em lares evangélicos, católicos, praticantes, testemunhas de Jeová, mormons, lugares onde sexo era tratado como um mal absoluto. Esses caras cresceram acreditando que se seguissem as regras, se fossem puros, se esperassem o momento certo, Deus ia recompensá-los com uma esposa virgem também, pura, que ia valorizar o sacrifício deles. Aí chega na vida real e descobre que aquela mina da igreja que ele paquerou a adolescência inteira já deu pra metade da banda de louvor. E ele continua lá, puro, esperando, enquanto todo mundo ao redor dele
está transando. E aí começa o ciclo vicioso. Quanto mais tempo passa, mais vergonha ele sente, mais ele se isola, mais difícil fica quebrar a barreira. Porque agora não é só chegar numa mina e falar que é virgem. É ter que explicar por que caralhos um cara de 28 anos nunca transou. E qualquer explicação soa patética. Eu tava esperando a pessoa certa. Brother, você tava esperando Jesus voltar? Tem um lado psicológico pesado nisso. Um estudo publicado no Journal of Sex Research em 2016 analisou homens virgens acima de 25 anos e encontrou taxas altíssimas de depressão, ansiedade social e baixa autoestima. E não é pra menos. A virgindade masculina tardia vira uma bola de neve de insegurança. O cara fica com medo de tentar, porque ele não sabe o que fazer. Ele nunca beijou direito, nunca tocou numa mulher, não faz ideia de como funciona a dinâmica sexual. Então ele evita situações que poderiam levar ao sexo porque a ansiedade de ser exposto como inexperiente é maior que o desejo. E olha a ironia suprema. A igreja que criou esse padrão impossível de pureza, que cobrou castidade, que botou medo do inferno na cabeça desses caras, é a mesma instituição recheada de escândalos sexuais. Padre pedófilo, pastor comendo fiel casada, bispo com amante, líder religioso imputeiro. Os caras que mais pregam castidade são os que mais fodem por fora. E isso não é coincidência, é psicologia básica. Repressão gera explosão. Sempre. Tem casos absurdos, tipo aquele escândalo de 2018 da Igreja Católica na Pensilvânia, Estados Unidos, onde descobriram que mais de 300 padres abusaram de mais de 1.000 crianças ao longo de décadas. Ou aquele caso do líder da Igreja Renascer em Cristo no Brasil, preso por lavagem de dinheiro e acusado de assédio. Ou o fundador da Igreja Bola de Neve, que morreu num acidente de moto voltando de um encontro extraconjugal. A lista é infinita. Então me diz, por que caralhos você deveria seguir o padrão moral de uma instituição que nem os próprios líderes seguem? Por que você deveria sacrificar a tua juventude, tua sexualidade, tuas experiências por um ideal que é pura hipocrisia? A verdade é que a virgindade masculina virou uma prisão psicológica. O cara que é virgem aos 25 não está nessa situação porque ele é feio ou porque ele é esquisito. Ele está nessa porque a cabeça dele foi tão fodida pela culpa religiosa que ele não consegue funcionar sexualmente de forma normal. Ele tem medo de tocar numa mulher porque isso seria pecado. Tem medo de demonstrar desejo porque isso seria objetificar. Tem medo de tomar iniciativa porque isso seria assédio. Enquanto ele está travado nessa neura toda, a vida está passando. As minas que ele conhece vão transando com outros caras, menos com ele. Os amigos vão acumulando experiência, desenvolvendo habilidades sociais e sexuais, enquanto ele fica cada vez mais para trás. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica recuperar o atraso. Outro ponto que ninguém fala: a hipocrisia do padrão duplo. Sabe aquelas mesmas pessoas que cobravam que você fosse puro, que te encheram de culpa por sentir tesão? Essas mesmas pessoas agora vão te zoar por ser virgem. Teus tios na festa de família fazendo piadinha. Tua mãe perguntando quando você vai arranjar namorada. Teus primos contando vantagem de quantas minas já pegaram. Todo mundo cobrando que você seja homem, mas ninguém te ensinou. Como? Porque a educação cristã não te ensina a ser homem. Te ensina a ser submisso. Te ensina a reprimir, a controlar, a negar, mas ninguém te ensina como lidar com rejeição, como desenvolver confiança, como flirtar, como escalar fisicamente no encontro, como ler sinais de interesse, como liderar interação sexual, nada disso. Você está por conta própria, sem mapa, sem bússola, esperando que o milagre aconteça. E tem outro aspecto que é ainda mais cruel. Mesmo que o cara finalmente consiga transar, a culpa não desaparece. Tem relato de caras que esperaram até os 30 para perder a virgindade e depois ficaram em depressão profunda. Por quê? Porque eles perceberam que desperdiçaram os melhores anos da vida por nada. Que aquilo que pintaram como sagrado e especial era só sexo normal. Que não tinha nada de errado em transar antes. Que eles foram enganados.
É tipo descobrir que Papai Noel não existe, mas aos 30 anos, depois que você já desperdiçou toda a tua infância comportando certinho, esperando o presente, pensa no impacto psicológico disso. Você sacrificou uma década da tua vida sexual por uma mentira. Você viu teus amigos transando, se divertindo, explorando, enquanto você ficava em casa rezando, pedindo forças para resistir à tentação. E para quê? Para chegar aos 30 e perceber que Deus não vai te dar a medalha por isso. Que aquela esposa virgem e pura que te prometeram não existe. Que você foi trouxa. E a pior parte é que esse cara agora tá tão atrasado que mesmo quando ele tenta recuperar o tempo perdido, ele não consegue competir. Ele tem 30 anos, mas experiência sexual de adolescente. Ele não sabe liderar na cama. Não sabe ler o corpo da mulher. Não sabe criar tensão sexual. Ele tá começando do zero numa idade em que todo mundo já tá quilômetros na frente. Então, o ciclo continua. Ele tenta, fracassa, se frustra, desiste. Volta pra pornografia, pra punheta, pra fantasia. Porque ali ele tem controle. Ali ele não é julgado. Ali ele não precisa enfrentar a realidade de que a igreja cagou com a vida sexual dele. Virgindade masculina tardia não é virtude. É sintoma. Sintoma de uma sociedade que mente para homem desde criança. Que prega padrões impossíveis. Que cria culpa onde deveria existir naturalidade e que depois te pune pelo resultado dessa doutrinação. Se você é virgem e tem mais de 25 anos, provavelmente teve educação religiosa. Se você tem medo de sexo, provavelmente foi criado em lar cristão. Se você sente culpa por sentir tesão, provavelmente rezou o terço antes de dormir a vida toda. Não é coincidência, é causa e efeito. Enquanto você está preso nessa virgindade forçada, os pastores estão comendo as ovelhas literalmente. Agora vamos entrar num assunto que vai doer pra caralho, mas que você precisa engolir. Ser um cara bonzinho, educado, respeitador, gentil, empático. Não te faz pegar mulher. Na verdade, faz o contrário. Te transforma num cara invisível sexualmente. E isso não é opinião, não é achismo de coach escroto de internet. Isso é ciência, biologia, evolução. É como a da atração funciona. Quer você goste ou não. A igreja te vendeu uma mentira gigante. Que se você fosse um homem de caráter, puro, respeitador, trabalhador, fiel, as mulheres iriam te valorizar e te escolher. Que ser bom era o caminho para ser amado e desejado. Mentira, pura mentira. E você descobriu isso do jeito mais doloroso possível, vendo aquele babaca, aquele cara que trata mal, aquele mané que não presta pra nada, pegando todas as minas que você queria enquanto você ficava lá sendo o amiguinho que escuta desabafo. Vamos aos fatos científicos, porque eu não estou aqui pra falar merda. David Bass, psicólogo evolucionista da Universidade do Texas, passou décadas estudando o que atrai homens e mulheres. E os resultados são claros. Mulheres são biologicamente programadas para sentirem atração por homens que demonstram dominância social, confiança, assertividade, recursos e status. Não é questão de cultura, não é construção social. Milhões de anos de seleção natural fizeram com que as fêmeas da espécie humana escolhessem machos que demonstravam capacidade de proteger, prover e transmitir bons genes. E adivinha, quais comportamentos sinalizam essas características? Liderança, assertividade, capacidade de tomar decisões, confiança nas próprias ações, um certo nível de agressividade controlada, competitividade, ambição, disposição para assumir riscos. Exatamente o oposto de tudo o que a moral cristã te ensinou a ser. A igreja te ensinou a ser manso, a dar a outra face, a colocar os outros em primeiro lugar, a ser humilde ao ponto da autossabotagem, a evitar conflito, a nunca elevar a voz, a pedir desculpas por tudo, a ser gentil até com quem não merece. E
Resultado: você virou um cara que nenhuma mulher vê como parceiro sexual. Te veem como amigo, como confidente, como irmão, como gay, enrustido. Mas nunca como o homem que elas querem. E tem um estudo que é polêmico pra caralho, mas que precisa ser falado. A pesquisa sobre Dark Triad e sucesso sexual. Dark Triad são 3 traços de personalidade considerados sombrios: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia subclínica. São traços que em excesso criam pessoas tóxicas e perigosas, mas em doses moderadas, sabe? O que esses traços fazem? Aumentam drasticamente o sucesso sexual masculino. Um estudo publicado na revista Personality and Individual, Differences M 2013, analisou centenas de homens e descobriu que aqueles com níveis mais altos de Dark Triad tinham significativamente mais parceiras sexuais, mais encontros casuais e mais relacionamentos de curto prazo do que homens agradáveis e empáticos. Por quê? Porque esses traços sinalizam confiança excessiva, capacidade de manipulação social, falta de medo de rejeição e disposição para tomar o que querem. Isso é atraente, extremamente atraente, do ponto de vista biológico. Porque a mulher lê esses sinais, como esse cara tem poder, tem status, consegue o que quer. E isso acende algo primitivo no cérebro dela. Não é racional. Ela não pensa, esse cara é narcisista, vou dar pra ele. É inconsciente. É atração visceral. Enquanto isso, você, o cara bonzinho, tá sinalizando o oposto. Insegurança, medo de julgamento, baixo status social, incapacidade de conseguir o que quer. Você pede permissão pra tudo. Você se desculpa por coisas que não fez. Você coloca a mulher num pedestal. Você age como se ela fosse fazer um favor enorme em te dar atenção. E ela lê isso como fraqueza. E fraqueza não molha a calcinha. Vou te dar um exemplo prático que acontece todo dia. 2 caras veem a mesma mina numa festa. O cara bonzinho fica observando de longe, esperando o momento certo, pensando no que vai falar, com medo de incomodar. Depois de 1 hora, ele finalmente junta a coragem, chega nela educadinho, pergunta se ela quer uma bebida, tenta puxar a conversa sobre coisas aleatórias. Ela dá uns papos, mas tá desinteressada. Eventualmente ela se despede e vai embora. Ele fica lá se perguntando o que fez de errado. Ou outro cara, o cafajeste, vê a mina e vai direto nela nos primeiros 5 minutos. Chega com linguagem corporal aberta, olha nos olhos dela com intenção sexual clara, faz um comentário provocativo sobre ela, cria tensão, brinca, zoa, demonstra interesse sexual sem pedir desculpas. Em 15 minutos ela tá rindo, tocando o braço dele, mordendo o lábio. Em 1 hora eles estão se pegando. Em 2 horas estão saindo juntos. Qual é a diferença? O segundo cara demonstrou 3 coisas que o primeiro não demonstrou: intenção sexual clara, confiança inabalável e liderança da interação. Ele não teve medo de ser rejeitado. Não pediu permissão para flertar. Não fingiu querer ser amigo. Ele deixou claro desde o início: eu te quero sexualmente. E não tenho vergonha disso. E isso é incrivelmente atraente. Mas você foi ensinado que demonstrar desejo sexual é objetificar. Que chegar com intenção é assédio. Que liderar é machismo. Que confiança é arrogância. Então você reprime tudo isso. E aí fica chorando porque mulher só gosta de cara que não presta. Não, mulher gosta de cara que age como homem. E você foi treinado a agir como eunuco. Tem outro aspecto aqui que é importante. A diferença entre ser respeitoso e ser um capacho. Respeito é reconhecer que a outra pessoa tem autonomia e direito de escolher. Ser capacho é abrir mão dos seus desejos e necessidades para agradar o outro. A moral cristã te ensinou a ser capacho, achando que era respeito. Exemplo, você tá num encontro com uma mina. Tá rolando aquele clima. Vocês estão encostados, olhando nos olhos um do outro. O momento tá pedindo um beijo. O cara respeitoso lê a situação e vai pro beijo. Se ela recusar, ele recua de boa e continua a conversa. O capacho fica esperando ela dar permissão explícita, ou pior,
fica esperando ela tomar a iniciativa. E ela não toma. Porque no fundo, mesmo na era do feminismo, a maioria das mulheres ainda espera que o homem lidere sexualmente. Tem pesquisas sobre isso também. Um estudo da Universidade de Indiana de 2017 entrevistou milhares de mulheres sobre preferências em encontros e relacionamentos. A maioria esmagadora disse que prefere quando o homem toma a iniciativa no primeiro beijo, no primeiro sexo, em marcar os encontros. Não porque elas sejam passivas ou tradicionais, mas porque liderança masculina é atraente, é sexy, é excitante. Sinaliza que o cara sabe o que quer e tem coragem de buscar. Mas você não faz isso, porque liderança foi pintada como opressão, iniciativa foi pintada como invasão. Então você fica lá parado, esperando sinais claríssimos, esperando ela praticamente subir em cima de você. E quando isso não acontece, você se frustra e culpa a mulher. Agora olha a ironia suprema. Os mesmos líderes religiosos que te ensinaram a ser manso, a reprimir teu desejo, a ser humilde e submisso, são justamente aqueles que usam dominância e manipulação para comer as fiéis. O pastor carismático que prega humildade enquanto exala confiança no palco. O padre que fala de castidade, mas usa o poder da posição dele para seduzir. Eles sabem exatamente como a atração funciona. Eles só não querem que você saiba, porque homem inseguro é mais fácil de controlar. Pensa comigo, um cara confiante, sexualmente bem-sucedido, que sabe o próprio valor, que não tem medo de mulher, que não sente culpa por desejar, que lidera a própria vida. Esse cara não precisa de igreja. Ele não precisa de pastor dizendo o que fazer. Ele não vai ficar lá domingo de manhã ouvindo sermão sobre submissão. Ele está ocupado vivendo. Então a igreja precisa te manter inseguro. Precisa te manter sentindo culpa. Precisa te manter achando que teus desejos são errados. Porque assim você continua voltando, continua pagando dízimo, continua obedecendo. E olha o resultado prático disso na tua vida. Você passa anos sendo bonzinho, fazendo tudo certo, tratando mulher como princesa e não come ninguém. Aí vem aquele cara mal educado, grosseiro, que mal fala com a mina direito e ela dá fácil. E você fica puto. Como ela pode escolher um cara desses ao invés de mim? Porque ele demonstrou valor sexual e você demonstrou zero. Simples assim. Não é sobre ser babaca. É sobre ser autêntico no teu desejo e confiante na tua masculinidade. O babaca só tem sucesso porque, em meio a toda a toxicidade dele, ele tem duas coisas que você não tem: ausência de medo de rejeição e clareza de intenção sexual. Se você tivesse essas duas coisas sem ser babaca, você seria imbatível. Mas enquanto você tiver medo de ofender, medo de incomodar, medo de ser ousado demais, você vai continuar na brotherzone eterna. Vai continuar sendo o cara que ela chama quando brigou com um namorado cafajeste, que ela tá fodendo. Vai continuar sendo o ombro amigo, enquanto o outro cara tá sendo o pau amigo. A moralidade cristã te transformou num eunuco emocional. Te castrou sexualmente, te ensinou que tudo que é naturalmente masculino é errado. E te deixou competindo no mercado sexual com um braço amarrado nas costas, enquanto os outros caras jogam com as duas mãos livres. Jesus Cristo não te ensina a pegar mulher, porque se ensinasse, os apóstolos não seriam 12 virgens, seguindo o cara que anda sobre a água. Seriam 12 comedores construindo um harém. Agora vamos falar de um fenômeno que todo homem criado na igreja conhece, mas ninguém tem coragem de admitir. Aquela culpa do caralho que vem logo depois que você goza. Seja batendo punheta, seja transando, seja até sonhando molhado, você goza. E 2 segundos depois vem aquela sensação horrível de nojo, de vergonha, de arrependimento. Como se você tivesse cometido um crime. Como se Deus tivesse te vendo e tivesse decepcionado. Como se você fosse sujo, fraco, pecador. Essa merda tem nome: culpa pós-coito. Ou no caso da punheta, culpa pós-masturbação. E ela não é só psicológica, não. Ela tem efeitos neuroquímicos reais no teu cérebro que literalmente te adoecem. Vamos entender como essa funciona e por que ela está destruindo tua vida sexual. Primeiro,
a parte biológica. Quando você goza, teu cérebro libera um coquetel de hormônios e neurotransmissores. Tem dopamina, que é o hormônio do prazer. Tem oxitocina, que é o hormônio da conexão. Tem endorfina QT e tem prolactina, que baixa a tua libido e te dá aquela sensação de satisfação e cansaço. Até aqui, tudo normal? É assim que funciona para todo mundo. Mas quando você foi criado com moral cristã pesada, tem mais um elemento nessa equação: cortisol, o hormônio do estresse. No momento em que você goza, se você tem culpa religiosa enraizada, teu cérebro interpreta aquilo como um erro, como algo que você não deveria ter feito. E aí, dispara cortisol. Você literalmente transforma um momento de prazer num evento estressante para o teu organismo. E cortisol é veneno. Cortisol elevado constantemente destrói tua saúde, aumenta a ansiedade, causa depressão, fode com teu sono, diminui testosterona, enfraquece o sistema imunológico, engorda, envelhece. Então toda vez que você goza e sente culpa, você está se intoxicando. Está criando uma associação pavloviana, prazer sexual, punição química. Tem estudo sobre isso. Uma pesquisa publicada no Journal of Sex Research em 2014 analisou homens que reportavam culpa sexual frequente e encontrou correlação direta com níveis elevados de cortisol, sintomas depressivos e disfunções sexuais. Outro estudo da revista Psychology and Sexuality, D2016, mostrou que homens criados em ambientes religiosos conservadores têm taxas significativamente maiores de ejaculação precoce e dificuldade de manter ereção. Por quê? Porque a ansiedade da culpa atrapalha a resposta sexual normal. Pensa na ironia. A igreja te ensinou que sexo é pecado para proteger você, mas o resultado prático é que você não consegue nem funcionar direito sexualmente. Você tem medo de broxar, então broxa. Você tem medo de gozar rápido porque é vergonhoso, então o nervosismo te faz gozar em 2 minutos. Você fica tão na cabeça durante o sexo, tão preocupado se está fazendo certo, se está picando, se vai conseguir, que não consegue estar presente. E sexo ruim vira um ciclo vicioso. Vamos ao exemplo prático mais comum. O cara que bate punheta, todo homem bate punheta, é fisiologia básica. Mas o cara criado na igreja bate e imediatamente sente aquela culpa avassaladora. Porra, de novo, eu tinha prometido pra Deus que ia parar. E eu sou fraco, eu sou nojento. Eu nunca vou conseguir parar com isso. Ele começa a se odiar, começa a ver masturbação como vício, como doença, como fraqueza moral. Aí ele vai na internet procurar ajuda, cai naqueles grupos de nofap cristãos, onde um bando de virgens frustrados ficam contando os dias desde a última punheta como se fosse sobriedade de álcool. Eles tratam pornografia como se fosse heroína, masturbação como se fosse crack. E a cada recaída, a culpa aumenta. Porque agora não é só Deus julgando. É toda uma comunidade de perdedores te julgando também. E olha a loucura. Masturbação é saudável. É recomendada por médicos e psicólogos como forma de aliviar estresse, entender o próprio corpo, manter a função sexual ativa. Mas para você, virou um pecado mortal. Então você fica naquela montanha russa. Segura por uma semana, tá subindo pelas paredes de tesão, não consegue se concentrar em nada, aí cede, bate uma, goza e imediatamente entra em crise existencial. Tem gente que reza pedindo perdão enquanto bate punheta. Jura por Deus, o cara tá lá, vendo pornô, batendo e rezando ao mesmo tempo. Senhor, me perdoa, essa é a última vez, eu prometo. E nem terminou de gozar. Já está se sentindo o pior ser humano do planeta. Agora vamos para a situação ainda pior. Quando você finalmente consegue transar. Devia ser o momento mais incrível, né? Você esperou anos. Finalmente está acontecendo. Mas não!
Porque durante o sexo você tá ouvindo a voz do pastor na tua cabeça. Tá lembrando dos versículos sobre fornicação. Tá se perguntando se Deus está vendo. Tá sentindo que você está decepcionando teus pais, tua avó, que rezava por você, teu grupo de jovens da igreja. E quando você goza, aquela sensação que devia ser de êxtase vira um peso no peito. Você olha para a mina do lado e ao invés de sentir conexão, sente vergonha. Você não quer abraçar, não quer conversar, só quer sair dali o mais rápido possível. Você se sente sujo, contaminado, como se tivesse perdido algo precioso. Tem relatos de caras que transaram pela primeira vez e passaram semanas em depressão depois, porque eles esperaram tanto, idealizaram tanto, e quando aconteceu veio junto aquela culpa esmagadora. Alguns voltam correndo para a igreja, fazem voto de castidade de novo, prometem nunca mais transar até casar. Basicamente, usam religião como mecanismo de defesa contra a própria sexualidade. E o pior do tudo, essa culpa destrói relacionamentos. Imagina você tá namorando uma mina. Vocês transam. Pra ela, foi gostoso, normal, parte natural do relacionamento. Mas pra você, foi pecado. Então você fica distante, frio, culpado. Ela percebe e acha que fez algo errado, que você não gostou, que você não quer mais ela. Aí o relacionamento vai pro saco. E você nem consegue explicar por quê, cara. Como você vai falar pra mim, né, que você tá com crise existencial? Porque transou com ela. Há outro exemplo, o cara que só consegue gozar se for algo proibido. Ele não consegue curtir sexo normal num relacionamento saudável porque não tem aquele tempero da transgressão. Então ele precisa de pornô cada vez mais pesado, de situações cada vez mais arriscadas, porque ele condicionou o próprio cérebro a associar prazer sexual com culpa, sem excitação. É uma distorção doentia que a moral religiosa criou. Tem até um nome psicológico para isso. Dissociação sexual religiosa é quando você separa completamente sexualidade de afeto, de intimidade, de amor. Sexo vira algo sujo que você faz escondido e que não pode fazer parte da tua vida pura. Aí você tem cara casado que não consegue transar com a esposa sem imaginar que ela é outra pessoa, sem fingir que está fazendo algo errado, porque com a esposa é sagrado, então não excita. E os dados confirmam essa tragédia. Um estudo da Universidade de Toronto de 2011 mostrou que homens com alta religiosidade reportam menos satisfação sexual nos casamentos do que homens não religiosos. Outro estudo do 2019, publicado no Harsh Visavi, Sexual Behavior, descobriu que culpa sexual está fortemente associada com vício em pornografia. Não porque pornô em si seja viciante, mas porque a culpa cria um ciclo compulsivo. Funciona assim: você sente tesão, é natural. Reprime porque é pecado o tesão aumentar. Você não aguenta e cede. Consome pornô. Sente culpa monumental. Promete nunca mais. Reprime de novo. O tesão volta ainda mais forte porque tem a adrenalina da proibição. Você cede de novo. Culpa ainda maior. A culpa religiosa literalmente cria o comportamento compulsivo que ela diz estar combatendo. E olha só a ironia máxima: os países mais religiosos do mundo são os que mais consomem pornografia per capita. Paquistão, Irã, Arábia Saudita, lugares onde sexo é ultra reprimido, lideram rankings de busca por pornô. No Brasil, os estados mais evangélicos têm os maiores índices de busca por pornografia. Por quê? Porque repressão não funciona. Nunca funcionou. Só cria hipócritas e doentes. Você acha que aquele pastor que prega contra a pornografia não vê pornô? Você acha que aquele padre celibatário não bate punheta? Claro que sim. A diferença é que eles têm um sistema de justificação pronto. O demônio me tentou, a carne é fraca, vou me confessar e tá tudo certo. Enquanto isso, você, o Phil Common, tá se destruindo mentalmente porque não consegue parar de ser humano. A culpa pós-gozo é uma bomba relógio na tua vida sexual. Todo gozo que vem com culpa diminui tua testosterona, aumenta tua ansiedade, destrói tua autoestima, piora tua performance sexual.
e te afasta de experiências sexuais saudáveis. É literalmente um condicionamento para você associar prazer com dor. Pavlov fez isso com cachorros. A igreja fez isso com você. E o resultado final? Homem de 30 anos que não consegue transar sem ansiedade. Que brocha porque está nervoso. Que goza em 1 minuto porque está desesperado. Que não consegue se conectar emocionalmente durante sexo. Que prefere pornô e punheta ao invés de mulher real porque é mais seguro. Porque não tem julgamento. Porque não tem que performar. Parabéns, igreja! Você transformou o ato mais natural e prazeroso da existência humana numa fonte de tormento psicológico. Você pegou o que deveria unir casais e criou distância. Você pegou o que deveria ser expressão de intimidade e criou vergonha. E você aí continua gozando com culpa, achando que o problema é você, que você é fraco, que você não tem autocontrole, que você precisa se esforçar mais. Não, cara, o problema não é você. O problema é o vírus mental que colocaram na tua cabeça desde criança. Toda vez que você goza e sente culpa ao invés de satisfação, Santo Agostinho sorri no túmulo, porque ele conseguiu. Ele transformou o teu pau no teu inimigo. E você comprou essa mentira completamente. Então a gente chegou no ponto crucial aqui. Depois de passar 5 blocos te mostrando como a moral cristã fodeu com tua cabeça, com tua sexualidade, com tua masculinidade, você deve estar se perguntando: beleza, entendi que fui enganado a vida toda, mas e agora? Como é que eu saio dessa merda? Como é que eu me desfaço desse condicionamento todo sem virar um filho da sem escrúpulos? Porque é isso que todo mundo tem medo, né? O cara passa anos reprimido, aí quando descobre que foi manipulado, quer jogar tudo pro alto e virar um babaca completo. Tipo aqueles caras que descobrem Red Pill e acham que agora tem que tratar a mulher feito lixo pra compensar os anos de nice guy. Não é por aí. Você não precisa escolher entre ser um capacho ou ser um sociopata. Existe um meio termo, e é justamente nesse meio termo que está o homem de verdade. Então é isso, brother. A gente passou por essa jornada toda e agora você sabe a verdade. Desde que botaram na tua cabeça que desejo é pecado, você foi treinado para sentir culpa pela própria masculinidade. A igreja criou o homem bonzinho, castrou gerações inteiras de caras, transformou virgindade em prisão psicológica e te ensinou que ser bom ia te fazer pegar mulher. Mentira puramente. Você descobriu que a atração funciona de um jeito. E moralidade cristã te ensinou exatamente o oposto. Descobriu que aquela culpa que vem depois que você goza não é consciência, é programação. É Santo Agostinho morto há 1600 anos ainda controlando o teu pau de dentro do túmulo. E descobriu que sim, tem saída. Tem como você resgatar a tua masculinidade sem virar um babaca, sem caráter. Mas conhecimento sem ação não vale nenhuma. Você pode assistir esse vídeo, concordar com tudo, sentir aquela indignação toda subindo e amanhã continuar exatamente do mesmo jeito. Continuar sentindo culpa. Continuar sendo o nice guy que ninguém quer. Continuar batendo punheta com vergonha. Continuar sozinho, frustrado, preso, na mesma merda. Ou você pode decidir que chega, que você não vai mais deixar uma instituição milenar, que nem os próprios líderes seguem ditar como você deve viver tua sexualidade. Que você não vai mais terceirizar tua moral para padre e pastor. Que você vai construir teu próprio código, baseado em responsabilidade real, não em medo de fantasma. Então aqui vai o desafio Kamika Hold. Não amanhã, não segunda-feira, hoje. Pega um desses livros que eu falei e compra. No More Mr. Nice Guy. Se você é o cara bonzinho, Madal, se você quer aprender atração de verdade. The Rational Malice, se você quer entender o jogo todo, sem filtro. Compra, lê e aplica. Porque informação que não vira ação é masturbação mental. Segundo, para de pedir desculpas por ter pau. Da próxima vez que você sentir tesão, ao invés de reprimir e sentir culpa, reconhece. Isso é natural. Isso é saudável. Eu sou um homem e não tenho vergonha disso. Fala em voz alta se precisar.
Reprograma tua cabeça, uma afirmação de cada vez. Terceiro, se você tem condições, procura um psicólogo. Terapia não é coisa de louco, é ferramenta de quem quer evoluir. Principalmente se você tem anos de trauma religioso, você precisa de ajuda profissional para desatar esses nós todos na tua cabeça. Quarto, sai da bolha. Para de se cercar só de gente da igreja ou de fracassados que ficam reclamando de mulher. Procura comunidade de homens que estão na jornada de crescimento. Procura gente que te desafia, que te empurra para frente, que não aceita a tua mediocridade. E quinto, age. Chega em mulher, demonstra interesse, lidera. Vai tomar não na cara, vai passar vergonha, vai errar, vai gaguejar, vai falar merda. E tá tudo bem, porque cada ação, por mais desajeitada que seja, é melhor que ficar parado. A castração cristã só funciona enquanto você permite, no momento que você decide que chega, que você vai retomar tua masculinidade, ela perde todo o poder. Mas essa decisão você precisa tomar. Eu não posso tomar por você, ninguém pode. Então me responde nos comentários. Você vai continuar sendo ovelha ou vai virar lobo? Vai continuar sentindo culpa por existir como homem ou vai assumir tua natureza sem pedir desculpas? Vai continuar entregando tua vida sexual pro controle de uma instituição que tá cagando pra você? Ou vai tomar as rédeas? Se você escolheu a segunda opção em todas essas perguntas, seja bem-vindo ao lado dos homens de verdade. E se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que tá na mesma merda que você tava. Porque quanto mais homem acordar dessa matriz religiosa, menos poder ela tem. E deixa nos comentários, qual foi a parte desse vídeo que mais te acertou? Qual dessas verdades doeu mais? Quero saber se tem mais gente passando pelo que você passou. Vamos construir uma comunidade de caras que não aceitam mais viver de joelhos. Forte abraço. E que Deus, se existir, tenha misericórdia da tua alma agora que você decidiu usar teu pau sem culpa. Até a próxima! A primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre rejeitar a culpa tóxica e abandonar toda forma de moralidade. A culpa que a igreja te impôs sobre sexo sabradicejo, sobre masculinidade, essa culpa é lixo. Tem que ser descartada completamente. Mas isso não significa que você não deva ter princípios. Muito pelo contrário. Significa que agora você vai construir teu próprio código moral, baseado em responsabilidade real, não em medo de castigo divino. Deixa eu te explicar a diferença. A moral cristã te diz: não faça isso porque Deus vai te punir, porque é pecado, porque você vai para o inferno. É uma moral baseada em medo externo. Você se comporta não porque acredita genuinamente que é o certo, mas porque tem medo da consequência sobrenatural. É uma moralidade infantil, tipo criança que não rouba porque a mãe vai bater. A moral adulta verdadeira é outra. Eu não faço isso porque eu escolhi ser um tipo de homem que não faz isso. Porque eu tenho princípios que eu mesmo defini. Porque eu entendo as consequências reais das minhas ações e assumo responsabilidade por elas. Vê a diferença? Uma te torna escravo do medo, a outra te torna dono das tuas escolhas. Então o primeiro passo da desintoxicação é esse: substituir culpa por responsabilidade. Você não deve sentir culpa por sentir tesão, por querer transar, por bater panrata, por olhar uma mulher gostosa e desejar ela. Isso é normal, é natural, é saudável. Mas você deve ter responsabilidade. Responsabilidade de não mentir para conseguir sexo. Responsabilidade de não manipular emocionalmente. Responsabilidade de deixar claro tuas intenções. Responsabilidade de usar camisinha. Responsabilidade de respeitar um não. Vê como isso é completamente diferente? Na moral cristã, o próprio desejo já é pecado. Na moral adulta, desejo é neutro. O que importa é como você age sobre ele. Agora vamos para o lado prático. Como você reprograma a tua cabeça depois de anos, às vezes décadas, de condicionamento religioso. Não é fácil, não vou mentir, mas é
totalmente possível e tem metodologias comprovadas para isso. Primeiro, terapia cognitivo-comportamental. Sério, se você tem condições de fazer terapia com um psicólogo que trabalhe com TCC, faz, porque TCC é justamente sobre identificar pensamentos automáticos disfuncionais e substituir eles por pensamentos mais realistas e saudáveis. É literalmente desprogramação mental e tem eficácia comprovada cientificamente. Dezenas de estudos mostram que TCC é efetiva para tratar culpa sexual, ansiedade, performance, disfunções eréteis de origem psicológica, tudo que a moral religiosa causou em você. Se você não tem grana para terapia particular, procura universidades que oferecem atendimento psicológico gratuito ou a preço social. Procura centros de atenção psicossocial, os CAPs, que são públicos. Existe ajuda disponível, você só precisa buscar. Segundo, leitura e educação. Conhecimento é literalmente a ferramenta mais poderosa contra a doutrinação. Quanto mais você entende sobre psicologia, sobre biologia, sobre evolução, sobre como a atração realmente funciona, mais você consegue enxergar as mentiras que te contaram. Então vou te dar uma lista de livros que vão mudar a tua vida se você realmente ler e aplicar. No More Mr. Nice Guy, de Robert Glover. Esse livro é obrigatório. Glover trabalhou com centenas de homens que tinham exatamente teu problema, criados para serem bonzinhos frustrados, sexualmente confusos sobre masculinidade. O livro te ensina a identificar comportamentos de nice guy, te mostra de onde eles vêm e te dá exercícios práticos para mudar. Tem até grupo de apoio online baseado no livro. É transformador. Models Attract Women Through Honesty, do Mark Manson. Esse livro te ensina atração de um jeito saudável. Não é aquela porcaria de pick-up artists te ensinando truques baratos e manipulação. É sobre como ser genuinamente atraente, sendo autêntico, vulnerável e honesto. Manson fala muito sobre como neediness, que é justamente aquela carência do nice guy, é o maior destruidor de atração, e te ensina como desenvolver neediness de forma real. The Rational Male, do Rollo Tomasi. Esse é mais pesado, mais direto, vai doer ler. Tomasi fala sobre dinâmica sexual entre homens e mulheres sem filtro nenhum. Ele explica hipergamia, estratégia sexual feminina, ilusões que homens têm sobre relacionamentos e Red Pill Race. Você pode não concordar com tudo, mas vai entender muita coisa que estava confusa na tua cabeça. The Way of the Superior Man, do David Deida. Esse é sobre masculinidade em si, não só sobre atração. Deida fala sobre propósito masculino, sobre polaridade sexual, sobre como ser um homem integrado, que não precisa escolher entre força e sensibilidade. É mais espiritual, mas não no sentido religioso. É sobre energia masculina verdadeira. Terceiro, exposição gradual e prática. Você não vai desaprender anos de condicionamento só lendo. Você precisa praticar novos comportamentos até eles virarem naturais. E isso significa sair da zona de conforto de forma progressiva. Começa pequeno. Se você tem medo de demonstrar interesse sexual, começa praticando linguagem corporal aberta. Treina a manter contato visual por mais tempo. Treina a falar com voz mais grave e firme. Treina a ocupar espaço fisicamente ao invés de se encolher. São coisas pequenas, mas que fazem diferença enorme em como você é percebido. Depois você sobe o nível. Pratica iniciar conversas com mulheres desconhecidas. Não para pegar, só para quebrar o medo da rejeição. Fala com a atendente do mercado, com a garçonete do bar, com a mina na fila do banco. Só conversa normal. Mas você, liderando a interação, você vai ver que nada de ruim acontece. Ninguém te xinga, ninguém te dá na cara, o mundo não acaba. E aos poucos, aquele medo paralisante diminui. Depois você pratica flerte. Faz elogios genuínos, mas que deixam claro intenção sexual. Você é bonita, é fraco. Você tem um sorriso que chama atenção e um corpo que chama ainda mais. É melhor. Direto, sexual,
mas não grosseiro. A maioria das mulheres vai gostar da honestidade. Algumas vão rejeitar. E tudo bem. Rejeição não mata. Cada não te aproxima do próximo sim. Quarto, afirmações e reprogramação mental. Eu sei que parece papo de coach, mas funciona. Neuroplasticidade é real. Seu cérebro literalmente muda estrutura baseado nos pensamentos que você repete. Então, se você passou 20 anos repetindo "eu sou pecador e urso fraco, eu sou nojento", seu cérebro criou vias neurais baseadas nisso. Agora você precisa criar vias novas. Todo dia, de manhã, quando acordar, repete em voz alta: "Meu desejo sexual é natural e saudável. Eu sou um homem sexual e não tenho vergonha disso. Eu mereço prazer. Eu mereço conexão. Eu sou atraente e confiante." Parece idiota no começo. Você vai se sentir ridículo. Mas faz por 30 dias seguidos e você vai ver mudança real em como você se sente sobre si mesmo. Quinto, comunidade. Você precisa de outros homens que estão na mesma jornada. Não estou falando de igreja, óbvio. Estou falando de grupos de desenvolvimento masculino. De fóruns online sobre relacionamentos e masculinidade. De amigos de verdade que te apoiam na mudança. Porque se você continuar cercado só de gente da igreja ou de homens fracassados que ficam reclamando de mulher, você não vai evoluir. Procura grupos de discussão sobre livros de desenvolvimento pessoal. Procura comunidades de homens focados em crescimento. Tem vários no Telegram, no Reddit, em fóruns brasileiros, lugares onde caras discutem esses assuntos de forma madura, sem vitimismo, sem misoginia, mas também sem a babaquice do politicamente correto moderno. Agora, sobre espiritualidade, porque eu sei que para alguns caras, abandonar completamente a religião deixa um vazio. E tudo bem, você não precisa virar ateu militante. Você pode ter espiritualidade, pode acreditar em Deus, pode até frequentar a igreja se quiser, mas tem que ser nos teus termos, não nos termos da doutrina. Se você quer manter alguma forma de fé, escolhe uma teologia mais liberal, mais humanista. Tem igrejas inclusivas, tem correntes do cristianismo que não são obcecadas com sexo e pecado. Tem budismo, que tem sabedoria sobre sofrimento e desapego sem toda aquela culpa cristã. Tem estoicismo, que é filosófico e não religioso, mas te dá estrutura moral sólida. Tem várias opções. Ou você pode simplesmente criar tua própria filosofia de vida. Pega o que faz sentido de várias fontes, descarta o que é tóxico e constrói teu código pessoal. Não precisa de livro sagrado, não precisa de igreja, não precisa de autoridade religiosa dizendo o que é certo. Voque e adulto, você pode decidir isso sozinho. E sobre relacionamentos. Depois que você começar a se desintoxicar, você vai perceber que teu jeito de se relacionar com mulheres muda completamente. Você para de colocar mulher no pedestal. Você para de achar que precisa merecer atenção feminina. Você para de fazer coisas esperando sexo em troca. Você simplesmente se torna um homem que sabe o que quer, comunica isso claramente e deixa a mulher decidir se quer ou não. E adivinha? Isso é imensamente mais atraente do que toda aquela gentileza falsa de antes. Porque agora você é genuíno. Você não tem agenda escondida. Você não está fingindo ser amigo esperando ela perceber você. Você chega, demonstra interesse, e se ela não retribuir, você segue em frente, sem drama. Isso é comportamento de homem de valor. E mulher percebe na hora, sobre sexo especificamente. Você precisa desaprender que sexo é sujo. Precisa aprender a estar presente durante o ato. Precisa parar de ficar na cabeça julgando a si mesmo. Quando você estiver transando, foca nas sensações físicas. No prazer dela. Na conexão que está acontecendo naquele momento. Se vier pensamentos de culpa, reconhece eles e deixa passar. Não luta contra, não alimenta, só reconhece e volta para o momento presente.
E pratica masturbação consciente. Não aquela punheta nervosa e cheia de vergonha vendo pornô pesado. Mas masturbação saudável, onde você explora teu corpo, entende o que te dá prazer, sem culpa, sem pressa. É tipo meditação, mas com teu pau. E depois que você goza, ao invés de entrar em espiral de culpa, você agradece ao teu corpo pela capacidade de sentir prazer. Paris esquisito. Mas muda completamente a relação que você tem com tua própria sexualidade. Último ponto, e talvez o mais importante. Paciência contigo mesmo. Você não vai acordar amanhã curado de décadas de doutrinação. Vai ter recaída, vai ter momentos onde a culpa volta, vai ter dias onde você se sente perdido. É normal. Mudança real leva tempo. O importante é continuar andando na direção certa, mesmo que seja devagar. E olha para onde você está indo, não para onde você estava. Se 6 meses atrás você não conseguia nem olhar para uma mulher sem sentir culpa, e hoje você consegue flertar mesmo que ainda fique um pouco nervoso, isso é progresso. Celebre isso, cada pequena vitória conta. O novo homem que você está virando não é perfeito. Não é um galã de cinema, não é um santo, não é um modelo de virtude. E ame cara real, com defeitos, com inseguranças ainda, mas que se conhece melhor, que não tem medo da própria natureza, que assume responsabilidade por suas escolhas, que respeita os outros, mas também respeita a si mesmo, que consegue ser sexual sem ser porco, que consegue ser forte sem ser violento, que consegue liderar sem ser opressor. Esse cara é infinitamente melhor que o cordeirinho castrado que a igreja tentou fazer de você. E ele não precisa pedir desculpas por existir. Você não está abandonando moralidade. Você está abandonando moralidade de merda que te foi imposta. E está construindo algo melhor. Algo teu. Algo real. E isso, meu brother, é ser homem de verdade.